Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Serissexual. Eu sou o Luke Smith e hoje eu não comecei o vídeo tão animado porque eu vou falar de um assunto sério com vocês. Mas hoje eu vim falar aqui pra vocês um pouquinho sobre esse monte de casos de assédio, não que estão acontecendo, mas que estão sendo denunciados em Hollywood, nas séries, nos filmes, no mundo da música, em tudo que é lugar, que tem artistas poderosos que se aproveitam desse poder pra fazer as coisas que eles quiserem com outras pessoas, enquanto essas pessoas que sofrem esse tipo de assédio acabam por não denunciar porque tem medo dessas pessoas que têm poder nessa área que eles querem trabalhar e podem acabar destruindo a vida deles. Mas eu não vou focar tanto no assédio em si, e sim mais nas pessoas que estão envolvidas nessas recentes denúncias e o que está acontecendo com cada um deles, se o trabalho que eles vêm fazendo com séries, que é o foco do canal, vai ser afetado de alguma forma. Então vocês vão ficar sabendo tudo o que vai acontecer com as séries principais desses atores e diretores e produtores que estão envolvidos nesses casos. Mas antes de eu falar desses casos, primeiro eu quero dar um recado pra você, mulher. Na verdade são dois recados. O primeiro recado é que eu quero já me desculpar de antemão aqui, porque pode ser que eu fale alguma merda no vídeo. Eu fale alguma coisa que eu não tenha conhecimento. Então por essa simples ignorância pode ser que eu fale alguma coisa errada. Então não me crucifique, não ache ruim. Eu sou apenas um homem que não sofre nem 10% do que você, mulher, sofre todos os dias na rua, no trabalho, em casa, na família, em qualquer outro lugar que você frequenta. Então, por simples ignorância, pode ser que eu fale merda. Se isso acontecer, eu já te peço desculpa agora e fique livre e à vontade para me corrigir nos comentários, porque eu vou absorver qualquer comentário de crítica nesse vídeo como um jeito de crescer e amadurecer e ser uma pessoa e homem melhor. E o segundo recado que eu quero dar pra vocês, eu sei que falar da boca pra fora, principalmente pra um homem branco que não sofre preconceito e que teoricamente não faz parte de nenhuma minoria, que não sofre exclusão da sociedade, que não sou rebaixado pela sociedade, talvez seja fácil pra mim falar e não seja tão fácil pra você fazer. Mas eu quero dizer que você, mulher, se aproveita desse momento, que tá todo mundo denunciando, que esses casos de assédio estão vindo, sabe, estão sendo expostos, e expõe também essas pessoas que te assediam. Cara, não fica calada. Eu sei que é difícil, precisa de muita força, precisa de muita, sabe, garra pra você conseguir superar qualquer sentimento que você tenha quando se encontra nessa situação e poder denunciar alguém, todo o medo do julgamento, que as pessoas, eu sei que as pessoas julgam vocês que sofrem assédio, que é, mano, é surreal isso. Tipo, vocês são as vítimas e vocês são julgadas como a mulher que reclama de tudo e que é tudo mimimi. Mano, na verdade eu não sei, mas eu imagino o quanto deve ser foda isso, sabe? Você já sofre pelo assédio, você vai denunciar a pessoa e eles tratam como se não fosse nada, você ainda é julgada como uma vagabunda que deixou, que, sabe, usou uma roupa inadequada e por isso chamou, mano. Como, velho? Eu não consigo entender, mas sabe, eu vejo que a sociedade faz isso, não vou negar, eu também já tive esse pensamento, só que conforme eu fui tendo conhecimento, eu fui amadurecendo, e ainda hoje estou buscando amadurecer cada vez mais, pra julgar cada vez menos. E não só no caso de mulheres, como de qualquer outra pessoa, qualquer outra característica física que faça ser julgada por todo mundo. Então eu tô tentando sair desse grupo dos julgadores, e tô tentando compreender mais as pessoas que são julgadas, sem nem ter feito nada. Até onde eu posso apoiar, até onde eu posso ajudar, eu estou aqui. Eu vou apoiar e vou ajudar vocês. E estou incentivando, cara, aproveita. Vocês estão vendo que por mais poderoso que sejam os homens, eles estão caindo. Kevin Spacey, atores, produtores, gente da academia do Oscar tá caindo, tá perdendo emprego, tá perdendo um monte de coisa, tá sendo denunciado, investigado. Aproveita esse momento, não fiquem caladas, porque essas coisas só vão parar quando vocês colocarem, sabe, a boca num megafone e espalhar pra todo mundo. Porque se eu conhecer um amigo meu que tá assediando outras mulheres, eu já me afasto dessa pessoa na mesma hora. E aos pouquinhos essas pessoas vão sofrer sim as consequências que elas devem sofrer. Então eu sei que pra mim é muito mais fácil falar do que pra você fazer. Eu não compreendo tudo isso que você, mulher, passa, você que já foi assediado alguma vez na sua vida, ou ainda é, em qualquer lugar que você frequente. Mas tente, busque ajuda, se unam vocês, mulheres, porque vocês são muito poderosas. Olha tudo que vocês conquistaram até hoje e vocês são capazes de conquistar muito mais. Então lutem por tudo isso pra gente conseguir finalmente acabar com esse assédio, com esse machismo que ainda impera muito no Brasil e no mundo inteiro.
que é o que a gente tá vendo hoje. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre os casos que estouraram aí em Hollywood, nos Estados Unidos, e que a gente, obviamente, por acompanhar essas séries, esses produtores e atores, diretores, a gente acaba tendo acesso a essas informações, a esses casos que estão estourando. E o primeiro caso que estourou, assim, na mídia, que todo mundo começou a falar muito, foi o do Harvey Weinstein, que é um cara, sabe, de renome lá nos Estados Unidos, que tem força, o nome dele, as indicações dele. Ele já lançou muitos atores famosos, atores e atrizes e tal. E ele se aproveitava de todo esse poder que ele tinha para assediar mulheres, né? Fazia comentários inadequados, alguns contatos físicos que não deveria. E as mulheres tinham medo de denunciar por causa da força que ele tinha no mercado. Se elas denunciam ele, elas não iam conseguir mais nenhum trabalho. E por causa desse medo, elas acabaram se encolhendo, que é o que vai acontecer aqui na maioria dos casos que eu vou falar pra vocês. Só que as mulheres conseguiram finalmente ir denunciando todas as coisas que ele já fez ao longo dessas últimas 3, 4 décadas aí, de uns tempos pra cá. E ele foi afastado de um monte de coisa que aconteceu com ele. E ele começou a sofrer as consequências dessas denúncias. Não das denúncias, né, mas dos atos que ele cometia com essas mulheres. Ele foi demitido da Weinstein Company, que é a empresa que ele fundou. Só que como ele vendeu ações e tal, tem outras pessoas que também são donas da empresa hoje. E ele acabou sendo expulso, que é o mínimo. Ele foi expulso dessa empresa e também foi expulso da academia, que é o grupo de pessoas lá que decide quem ganha o Oscar nas indicações que tem lá todo ano. Então ele tá perdendo muita força, muito dificilmente ele vai conseguir algum trabalho tão cedo, ou qualquer trabalho que seja do resto da vida dele. E eu espero que não pare por aí essas punições, sabe? Porque você só sair do seu emprego, da sua empresa, foda-se, ele já tá rico pra caramba. Meu, tem que ir preso, tem que pagar por essas coisas. Mas ele ainda tá sendo investigado e vamos torcer pra que ele pague pelos atos que ele fez. Inclusive, uma dessas mulheres que denunciou ele foi a Angelina Jolie e várias outras atrizes famosas que no começo da carreira já foram assediadas por ele também. E ele chegou a virar público, admitiu muitos desses casos, dessas denúncias que estão fazendo contra ele, e falou que tá buscando tratamento e tudo mais. O que é, se ele tá falando de verdade, um tratamento é uma coisa importante a ser feita, porque acho que acaba se tornando um vício, e um vício é uma doença. Então tem sim que buscar um tratamento, mas também tem que pagar pelas coisas que ele fez. Então esperamos que não pare por aí de ele só admitir que estava errado e as pessoas acabarem só deixando pra lá. Depois do Harvey, um outro nome que estourou, um grande nome aí do cinema internacional, foi o Kevin Spacey, que atualmente faz House of Cards, que é o Frank Underwood, que é a série original da Netflix, além de, 300 mil outros trabalhos que ele já fez. Era um ator muito, elogiado por todo mundo, era espelho para muitos atores que estavam chegando ainda no mercado, e eu também gostava muito de alguns trabalhos dele. Eu lembro de ter visto ele em Call of Duty, que é um jogo de videogame, de tiro e tal, que ele fez participação no jogo do videogame, e eu falei, caramba, é um ator, eu conheci esse ator, mas não conhecia muito bem ainda, mas eu sabia que eu conhecia aquele rosto. Então mesmo que de longe, mesmo que eu não acompanhe os trabalhos, era um cara que eu admirava, que eu achava um chefão do negócio. E perdeu totalmente o meu respeito, e não só o meu, mas de muita gente. Porque só o meu respeito, né? Tem gente que nem liga, nem me conhece, então ele tá um pouco se lixando pro meu respeito. Só que ele tá perdendo o respeito de muita gente e também tá sofrendo as consequências por tudo isso. Ele foi acusado de assediar vários homens, porque ele se assumiu gay. Depois da primeira denúncia, que foi de um cara que falou que abusou dele, acho que uns 30 anos atrás e tal, o Kevin se pronunciou sobre isso, falou que não lembrava desse caso e que pediu desculpas e tal, e aproveitou a situação pra se assumir gay. Ele falou que ele tinha ficado com mulheres e com homens, mas mais frequentemente com homens, e aproveitou e falou, não, agora eu sou gay. Se isso for muito inteligente da parte dele, eu duvido muito. Mas mesmo assim, ele aproveitou a oportunidade pra tentar, talvez, pegar uma simpatia do público, não sei. Mas mesmo assim, ele se assumiu e tal, e ficou por isso mesmo no começo ali. E eu confesso que quando eu li esse caso, eu falei, foi 30 anos atrás, não que seja uma desculpa, mas, 30 anos, eu com 26, eu já mudei pra caramba de coisa que eu era 5 anos atrás. Imagina de 30, de repente ele mudou, né? Ele evoluiu. Ele é um cara, mais respeita mais outras pessoas e tal, mas não. Essa foi só a primeira denúncia dele. Aos pouquinhos outras denúncias foram aparecendo e só nos bastidores de House of Cards ele teve 8 denúncias de assédio. Entre esses assédios, comentários inapropriados, toques físicos, sem as outras pessoas quererem que ele fizesse isso, sem os outros caras deixarem ele fazer isso. E essas pessoas, de novo, não denunciaram pelo mesmo medo que as mulheres do caso do Harvey. Ele é um cara de nome, O Kevin Spacey é um cara de nome, então se você denuncia ele, você corre o risco de, como eles dizem, um suicídio artístico, um suicídio da carreira. Você mata todas as chances que você tem de ingressar no mercado que você quer trabalhar. E por causa desse medo, as pessoas não denunciaram. Só que depois da primeira denúncia, aí começou. Um atrás do outro, todo mundo mostrando tudo que ele já fez até agora. E ele, começou a
ficar mais na defensiva. E também, assim como Harvey, disse que buscaria tratamento e tal, assumindo algumas dessas denúncias que ele fez e tendo testemunhas também dessas coisas que ele fazia, que era conhecido como o comportamento dele normal, assim como também todo mundo conhecia o comportamento do Harvey. As mulheres comentavam sobre esse comportamento dele entre elas, mas ninguém nunca chegou a denunciar pra polícia, que é o que tá acontecendo agora, e aconteceu a mesma coisa com Kevin. E com isso ele foi demitido da Netflix. Ele primeiro tinha sido afastado e agora ele foi de fato demitido, está fora de House of Cards, está fora de um filme que ele estava fazendo, produzido pela Sony, que o filme se chamava Todo o Dinheiro do Mundo, vai estrear daqui 6 semanas, e tipo, estão correndo pra colocar outro ator no lugar dele, refazer todas as cenas, e o que não der pra refazer, mexer digitalmente e tal, o que provavelmente vai diminuir a qualidade do filme, mas a Sony falou que não se importa se perder dinheiro na bilheteria, porque não quer simpatizar com esses casos, sabe? Prefere perder dinheiro do que ganhar dinheiro com um cara que tem esse tipo de comportamento. Então, mano, uma salva de palmas pra Sony. Inclusive eu quero todo mundo assistir esse filme pra gente dar uma puta moral pra Sony, porque foi uma atitude muito arriscada, ninguém nunca tinha feito isso na história, com tão pouco tempo pra estreia do filme, demitir um dos atores principais pra tentar ser substituído. Então foi uma jogada de risco, tem sim a chance de perder muito dinheiro com isso, mas eles não estão nem ligando pra isso. O importante é que eles estão com a consciência limpa de que fizeram a coisa certa. Já House of Cards, a Netflix está correndo muito, sabe, tá muito em cima da 6ª temporada para reescrever todos os episódios que ainda faltam, porque já gravaram 2 da 6ª, que será a última temporada da série, que se eu não me engano já tinha sido cancelada antes dessas denúncias. Eles já tinham anunciado que House of Cards chegaria ao fim no final da 6ª temporada, e aí eles já estavam gravando e tudo, e chegaram a gravar 2 episódios. Então os 2 primeiros, é muito provável que Kevin Spacey ainda apareça. Não achei nada da Netflix dizendo que as cenas dele vão ser cortadas, etc. Então não tenho certeza. Mas do 3º episódio pra frente ele já não vai mais estar presente, e ainda não está decidido o que vai acontecer com o personagem Frank Underwood. Só o que sabemos é que ele não estará mais presente, e a teoria mais aceita e mais provável é que o personagem irá morrer. Agora, se ele vai aparecer morto, se só vão comentar sobre a morte dele, não sabemos. A única realmente certeza é que o ator não vai aparecer. Eles vão dar um jeito de gravar e reescrever o final de House of Cards sem esse personagem, sem precisar do ator pra fazer isso. Outro caso também que, esse talvez tenha sido o que me deixou mais chocado, porque foi um ator que eu gosto, foi o do Ed Westwick, que faz o Chuck lá de Gossip Girl, que tá fazendo White Gold atualmente, que já fez alguns outros trabalhos em séries de TV, não sei se ele já fez filme, mas provavelmente sim. E o caso dele é um pouco mais forte e um pouco mais delicado ao mesmo tempo, porque ele não foi acusado apenas de assédio, ele foi acusado de estupro por 2 mulheres. A primeira foi lá e denunciou ele, falando que uma noite que ela foi na casa dele com o namorado dela, eles estavam lá conversando e tal, bebendo, jogando conversa fora, ela bebeu um pouquinho demais, estava cansada querendo ir embora, e o namorado dela falou, daqui a pouco a gente vai lá na cama do Ed, que é o ator, e dorme um pouquinho, daqui a pouco eu te chamo e a gente vai embora. E aí ela foi. E ela disse que alguns minutos depois apareceu o Ed Westwick lá no quarto dele, onde ela estava deitada, e tipo, deitou em cima dela e começou a fazer coisas com ela, principalmente usando os dedos. Pelo menos nessa primeira denúncia só falou dos dedos, não falou nada de partes íntimas. Ele acabou estuprando ela com o dedo. E ela tentou tirar ele de cima, segundo os relatos dela, e ele, por ser mais forte, acabou impedindo que ela se reagisse de alguma forma, e aconteceu esse caso. E ela contou pro namorado e tal, só que o namorado meio que terminou com ela, algumas coisas assim, pediu pra ela não denunciar, falou com umas amigas, e as amigas também falaram pra não denunciar, etc. E acabou ficando por isso mesmo. Só que agora ela denunciou e o Ed Westwick se pronunciou sobre isso, falando que não conhece ela, que nunca tinha visto ela na vida, e que é uma coisa que aconteceu há alguns anos atrás, ela disse, né, que aconteceu há alguns anos atrás, e aí ficou por isso mesmo. E aí é que entra a parte delicada, sabe? Porque, mano, é estupro. Assédio já é um bagulho muito foda, estupro é muito pior, sabe? Porque você pode acabar com a vida de uma mulher quando ela é estuprada. E aí ficou uma palavra de um contra a palavra do outro, e é aí que a parte delicada entra, sabe? Mas eu já comento mais um pouquinho sobre isso. Além disso, um tempo depois, alguns dias depois, veio uma outra mulher falando de uma situação muito parecida, que também foi na casa dele, com o namorado dela e tal. E aí eles estavam conversando e tal, ela tava com um pouco de sono, nesse caso ela não tinha bebido, ela só realmente estava cansada, e foi descansar um pouquinho, depois o Ed foi até ela também, e ficou em cima dela. Por ser mais forte, ela também não conseguiu reagir, só que nesse caso ele não usou só os dedos, ele realmente estuprou do jeito que, né, no ato sexual do negócio. E aí, depois de alguns dias, o Ed veio de novo a público, né, através das redes sociais dele, eu acho que foi de redes sociais, não sei se foi em entrevista, falando que tava muito triste com toda essa história, porque, mano, ele
alega que ele é inocente, que ele não fez nada disso e que ele tá ajudando o máximo possível, ele tá sendo o mais aberto possível com todas as investigações que estão acontecendo para tentar limpar o nome dele, porque ele não sabe porque essas mulheres estão falando isso dele, porque ele nunca cometeu essas barbaridades que elas estão falando. E agora que entra a parte delicada, sabe? Porque tudo bem que agora foram 2 mulheres, foram 2 casos, e aí fica um pouco mais forte. Mas, ainda que seja 2 mulheres, é uma palavra contra a outra. São 2 palavras contra uma. Mas ainda assim são só palavras, sabe? Elas não fizeram nenhum boletim de ocorrência, não teve testemunha em nenhum dos 2 casos. E aí fica difícil você julgar o cara, porque é foda. É lógico, se você já estiver me xingando por aí, como assim? Tá defendendo estuprador, não sei o que? Não tô, longe de mim. Não tô defendendo, inclusive, eu já peguei um certo ranço do ator, porque eu já tô julgando ele também por tudo isso que essas mulheres falaram, sabe? Eu já tô chateado pra caramba com essa atitude dele, porque é realmente um ator que eu gostava. Mas, mano, a gente também não pode tomar uma atitude tão precipitada assim com esse julgamento, porque do mesmo jeito que existem homens babacas, idiotas, que assediam, que estupram, que fazem merda na vida das mulheres, também existem mulheres que são filhas da mãe, que são babacas, que são idiotas e que querem foder a vida de um homem, de qualquer pessoa que esteja no caminho, pra ter 5 minutos de fama. Não estou de forma alguma falando que é o caso dessas 2 mulheres. Estou dizendo que existem mulheres assim, como existem homens assim também, que não liga se está destruindo a vida de alguém, contanto que tenha os seus 5 minutos de fama. Existem pessoas assim, infelizmente. Por isso que eu não gosto de ser humano, eu gosto de animais. Porque animais não fazem essas coisas. E aí, querendo ou não, fica uma palavra contra a outra. Porque se você não tem prova, se você não tem testemunha, é literalmente uma palavra contra a outra. E aí a gente fica em cima do muro. Porque ou você fica do lado das mulheres, né, que tiveram essa força pra denunciar essas coisas, que elas foram realmente estupradas, sabe? E julga um cara, de repente você pode estar no lado certo, mas de repente você pode estar no lado errado. Acabar com a carreira de um ator, com a vida dele, porque todo mundo que estiver próximo a ele vai se afastar, ele vai perder amigos, vai perder família, vai perder dinheiro, vai perder tudo que ele tem por causa de falsas denúncias, supondo que ele seja a vítima da situação, e a gente vai acabar julgando e crucificando ele por uma coisa que ele nem fez. E aí seria muita injustiça, mas muita injustiça. Por outro lado, a gente pode ficar do lado do ator falando, não tem provas. Então, e talvez ele esteja falando a verdade, porque eu gosto dele e minhas opiniões vai tender pro lado do ator e essas mulheres estão mentindo. E aí você desencoraja outras mulheres a terem a mesma atitude e você acaba com a vida dessas mulheres também, que sofreram com essa memória do estupro por anos e agora que elas tiveram a coragem de se libertar ainda vão ser julgadas pelas pessoas, porque não tem provas. Então você corre o risco de ficar do lado delas e julgar um cara que não fez nada, ou ficar do lado do estuprador e julgar as mulheres que foram estupradas de um jeito que a gente não deveria, sabe? Então não dá pra você escolher um lado nessa situação. Eu só tô em cima do muro torcendo para que as coisas sejam resolvidas, independente de quem esteja certo. Que seja resolvida pro lado de quem estiver certo e quem estiver errado que pague por isso. Nesse caso, é a única situação, a única posição que eu posso me colocar. Porque realmente não tem como saber. É uma palavra contra a outra. E como eu não conheço nenhuma das 2 pessoas, não dá pra saber quem mentiria em um caso tão grave quanto esse. E por último aí, o caso mais recente que envolve pessoas que estão envolvidas com séries, foi do produtor e autor de algumas séries das séries da DC Comics da Warner, que é o Andrew Kreisberg. Ele é coautor de The Flash e Supergirl e produtor de Arrow e de Legends of Tomorrow. E várias pessoas estão denunciando ele de má conduta também, de comentários inapropriados, de toques físicos, de beijos forçados, que ele beija as atrizes e tal. Tem um monte de mulheres denunciando ele por essas coisas. E ele tá negando todas as acusações, tá falando que tá ajudando nas investigações também, mas algumas pessoas dizem ter testemunhas das coisas que ele tá fazendo, etc. Então, por conta disso, ele foi afastado de todas essas 4 séries da DC Comics e enquanto tá rolando a investigação. Então a única coisa que a gente ainda não sabe é se o cronograma das séries, dessas 4 séries, vai ser alterado de alguma forma, se vai atrasar, se não vai, se as coisas vão continuar acontecendo do mesmo jeito. Ainda não temos nenhuma notícia sobre isso, mas provavelmente sim, porque ele não é o único produtor e autor dessas séries. Então quase certeza que vai continuar do jeito que tá. Mas ele tá sendo investigado aí, e aí a gente vai conseguir ver o que vai acontecer com ele e com todas essas outras pessoas que estão sendo denunciadas. Conforme eu for sabendo mais notícias, eu vou postando na página, no grupo do Facebook, para quem estiver por lá também, no Twitter, no Instagram. Conforme eu for sabendo de mais coisas sobre esses casos ou novos casos que envolvem pessoas de séries, eu vou passando para vocês. Mas em meio a tudo isso, eu também preciso citar uma boa coisa que veio também a público, que aconteceu o oposto, que é com o ator David Schwimmer, que faz o Ross
lá de Friends. Uma repórter, se eu não me engano, falou que uma vez foi entrevistar ele foi dar uma entrevista na época de Friends, ou um pouco depois, eu não lembro que ano que foi, e ela ia fazer isso no apartamento dele, se eu não me engano. Ele tava no hotel e tal, e ela ia fazer essa entrevista lá. E quando ela foi pra lá, ele tava sozinho. Só que pra ela não se sentir desconfortável, ele perguntou pra ela se ela queria que chamasse mais pessoas do hotel ali, os produtores, o pessoal da equipe ali da reportagem, pra estar lá dentro no mesmo lugar que ela, pra ela não ficar desconfortável na presença dele, pra não ficar só os dois ali. Porque ele sabe que as mulheres, por mais que o cara não faça nada, elas se sentem desconfortáveis achando que vai acontecer alguma coisa. Porque é o instinto da mulher se defender nesses casos. Então ele se posicionou antes dela falar qualquer coisa, sabe? Ele tentou ser o mais compreensível possível para trazer outras pessoas pro mesmo ambiente para ela não ficar desconfortável e não se sentir ameaçada por ele. E inclusive foi ela que falou isso, não foi ele. Ela veio a público e falou que em meio a tantas coisas ruins ainda existem pessoas boas que pensam nessas mulheres que sofrem todos os dias. Então foi uma atitude plausível do David Schwimmer, eu tinha que comentar aqui com vocês também. Inclusive ele fez um vídeo também, acho que foi um filme, pegando vários relatos de mulheres que foram assediadas em vários outros lugares, colocou atores nessas situações reais e fez um filme sobre isso. E aí tem até um pequeno vídeo que mostra algumas cenas e tal, mostra ele falando sobre algumas coisas desses casos de assédio, do que as mulheres sofrem todos os dias, etc. Então ele pegou e fez um filme sobre isso para alertar os homens de como eles são inapropriados, para alertar de que as mulheres sofrem com essas coisas e de que elas não estão sozinhas, de que ela tem que buscar sim ajuda e tem que sim denunciar esses caras. And we just wanted to put a face on it and kind of explicitly state that it's not acceptable. And in order to do that, you have to know what it is. You have to be able to recognize it when you yourself are being harassed, or when your friend is, or a coworker. You have to be able to recognize it and then be able to speak out against it. A lot of women watch these and recognize or realize that, oh my God, when I had that one doctor exam with a doctor I didn't know, that I was being harassed in that moment. My mom was a young lawyer in California in the 70s, 80s, and 90s, and I grew up with countless stories of her being sexually harassed. But I sent her these films, and that's the first time she told me that she had been harassed by her doctors, and also told me that my sister, as a young girl, was also sexually harassed by her doctor. They will think back, or they'll think about their current behavior in the workplace. And in fact, a buddy of mine, one of the actors in the film, he realized that when on set, on a TV set, he'll maybe give a hug to one of the women on the crew or in the wardrobe department or makeup, hey, as a hug goodbye or good work. But he doesn't do that to the guys, and so he suddenly realized, oh, maybe I shouldn't be doing that. Maybe I should just say thank you, and good work, and not do the hug, because it's also about power, and because he's a star and they're kind of below the line. There's often, as we find, this is really about the dynamic of power, an employer, employee, and there's a lot of fear of speaking up or retaliation. E é isso, assim, vamos esperar o desenrolar dessas histórias desses atores que eu falei pra vocês, dos produtores, diretores, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Esperamos que não tenhamos mais novidades de outros caras comentando essas coisas, que esses que foram denunciados aprendam a lição e sofram as punições devidas para essas coisas que eles fizeram, que tudo seja resolvido pro melhor para as vítimas dessas situações e que vocês mulheres continuem sim denunciando para que finalmente esses assédios parem, esses casos sumam de uma vez por todas da existência da humanidade. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo até aqui, até a próxima e valeu!